o Sérgio mandou uma mensagem aqui, mas eu não entendi. Deixa eu ver se eu entendo aqui agora. O Sérgio falou que vai deixar o telefone dele carregar um pouco e fica descarregando. Tá bom então. A gente vai mexendo aqui até as 10 horas. Acho que a gente encerra. Aí eu gravo e posto a aula, tá? Não, beleza. Uhum. Então olha só, André, aqui, né, a gente estava falando sobre os aterramentos, né, com relação à proteção à segurança, a questão da funcionalidade, né, segurança contra choque elétrico. E existe um tipo de aterramento, então a gente agora vai falar de tipos de aterramento que a gente chama de aterramento temporário. Esse aterramento temporário é muito utilizado um dos quesitos da NR10, que é o seccionamento e aterramento das instalações. Então aqui tenho um detector, né, de um detector de tensão, tá aqui. Ele é temporário ao homem de manutenção através da limitação de tensão no local de trabalho, valores seguros. Então, eu quero realizar uma manutenção nesse transformador. Então, o que eu faço? Eu vou abrir as chaves seccionadoras, né? Aí eu percebo que não tem tensão em nenhuma das três fases. No momento que eu não né, abro a outra parte lá dos blocos de capacitor, utilizo as hastes temporárias, não sei se você já viu isso. Faço o aterramento com grampo, tá? Então, se caso venha incidir uma descarga atmosférica no local onde que nessa linha aqui, olha, e o eletricitário estiver dando a manutenção, está protegido tanto de um lado como do outro, né? Eu estou gerando um aterramento de proteção aqui, são aterramentos temporários, ok? São itens da NR10. Então a gente vai falar dos tipos de aterramento. A norma brasileira possui uma norma que rege o campo de instalações elétricas de baixa tensão. Essa norma é a 5410, a qual, como todas as demais normas da BNT, possui subseções. Então aqui, se você for observar, a gente tem um aterramento do neutro que desce do poste, e a minha carcaça também é aterrada. Você vai observar aqui o condutor terra e o condutor neutro, tá vendo? Eles estão aonde? No mesmo ponto, porém são cabos distintos. Esse tipo de aterramento aqui a gente chama de terra neutro composto separado. Eles são da mesma origem, porém depois se separam. Mas aí diz aí, esse neutro e esse terra aí é ligado no mesmo ponto, não, né? Ligado no mesmo ponto. Eles estão ligados no mesmo ponto, tá vendo? Sim. Porém, eu vou ter um cabo azul que vai para minha instalação e eu vou ter um cabo verde que vai para minha instalação. Eu não faço igual o pessoal costuma fazer, que lá no chuveiro conecta o cabo direto terra no neutro do chuveiro, não. Sim. O pessoal aterra chuveiro assim, não é isso? O terra do chuveiro. Já vi muitos lugares assim. Ou senão joga no tubo metálico do chuveiro, que é pior ainda. Então, terra e neutro separado, temos o secundário do transformador, rebaixado trifásico ligado em esteira. O neutro é aterrado logo na entrada e levado até a carga. Paralelamente, outro condutor identificado como PE é utilizado como fio terra e conectado à carcaça das massas. Então, esse tipo de instalação é o terra e neutro separado, tá? O TNS. Então, eu tenho a corrente. A gente observa que qualquer fuga para a massa vai para esse ponto. Eu não circulo aqui pelo meu neutro. Entendi. Quando a gente tem o terra e neutro composto, que é essa condição aqui, olha. Você vê que, olha, vem o neutro, né? Chega aqui nesse ponto, eu vou aterrar a minha carcaça com o condutor neutro. Funciona tanto como neutro como terra.
Então, esse sistema, embora normalizado, não é aconselhável. Então, esse é o tipo de pior Ah, aterramento, tá? Ele é normalizado, é permitido, mas ele não é aconselhável, pois o fio terra e o neutro são constituídos pelo mesmo condutor. Dessa vez, sua identificação é PEN. Então, quando a gente tem no circuito identificado somente PE, eu tenho um cabo verde. Quando é PN, o meu cabo é aquele é o verde, é o azul com anilhas verdes. Anilhas verdes, que é o PN. Estou usando um condutor com de neutro como terra. Não existe um outro condutor aqui que sai daqui que vai fazer o papel de terra. Então podemos notar na animação que após o neutro ser aterrado na entrada, ele próprio é ligado ao neutro da massa do equipamento. Gisley, no caso, então, isso aí é o que eu te falei, né? Que você traz o neutro da rede e decapa ele, conecta ele junto com o terra, não é isso? Isso. No mesmo conector? Isso, mesmo conector. Aí vamos imaginar, você saiu lá do padrão, você saiu lá do seu padrão, ok? Você vai sair lá do padrão. Deixa eu abrir aqui. Então você sai lá do seu padrão, tá lá o meu padrão de entrada. Então vamos lá, eu tenho um padrão de entrada. Padrão de entrada. E eu tenho um quadro de distribuição lá dentro da minha casa. Quadro de distribuição. Dentro do quadro de distribuição, eu tenho aqui um barramento neutro e um barramento terra. Se você fizer isso aqui, olha, sai o neutro do padrão, sai a fase. E você não tem condutor terra, né? Que é o anel de aterramento em volta da instalação ou uma haste cravada. O que você faz? Você vai pegar esse neutro e conectar na barra do neutro e conectar na barra de terra. Aí o que vai acontecer? Aqui eu tenho uma condição que o terra e o neutro eles são separados. Eles são terra e neutro composto separado. Por quê? É um TNS. Porque eu vou ter um circuito aqui, o circuito 1 vai ter o seu próprio neutro, o circuito 1 vai ter o seu próprio terra. Porém, eles estão ligados aonde? No mesmo ponto, lá no padrão de entrada, que é o que? A minha haste de aterramento lá do padrão. Entendeu? Agora, se eu pego aqui, olha, eu não tenho a barra de neutro, de terra, desculpa, eu não tenho a barra de terra. Aí eu levo o neutro. Aí chega lá no meu equipamento vamos pôr lá no chuveiro. Cheguei aqui no chuveiro. Aí chega aqui o meu neutro e chega a minha fase. Chega aqui minha fase. Aí eu tenho terra. Aí eu pego e faço isso daqui, olha. Poxa, meu terra, onde que eu vou ligar? Vou ligar na fase, vou ligar no tubo do chuveiro ou vou ligar no neutro? Aí você vem e liga aqui no neutro, tá? Aí, esse tipo de aterramento é o terra neutro composto. Tanto neutro como terra está fazendo a mesma função. Esse é o pior tipo de aterramento. Se você aplica um TNS, que chegar aqui, você cria uma barra e separa, não é tão ruim. Foi o que a gente mostrou lá naquela apresentação, na apresentação anterior. Olha, tá vendo que aqui eu tenho um sistema. Deixa eu voltar aqui. Ó, aqui é o terra e neutro composto que eu estou falando. Só sai do quadro de distribuição o neutro. Chegando aqui, olha,
eu derivo para a terra. Então, esse aqui não é um bom aterramento. Não é legal utilizar isso como aterramento, mesmo Ah, sim. sendo, mesmo sendo normatizado. Uhum. Vamos dizer, o primeiro exemplo que você deu lá, então, o que acontece? O neutro chegou no meu padrão, aí o meu padrão vem para minha casa. Isso. Ali, o que ele vai ser? Ele vai ser levado até na haste que vai estar no padrão, não é isso? Correto, correto. Aí depois ele continua vindo para poder ligar nas outras hastes que estão fazendo o aterramento da casa, ou ainda ali já ele é conectado a um verde, por exemplo, que é o terra. Isso. Como que... Se você fez o anel de aterramento, né, aí o que você vai ter? Você vai ter uma barra de equipotencialização, que eu mostrei ontem. Naquela barra de equipotencialização, você vai colocar o neutro e vai colocar o terra proveniente. Ah, sim. Aí dali você sai, você vai equalizar o neutro com o seu terra e com o terra do padrão. E daquela barra você sai com o terra para ligar no seu quadro. Ah, entendi. Mas igual, por exemplo, nas nossas casas não tem essa... Eu te falo que na minha, por exemplo, não tem, de muitos conhecidos meus, não tem essa barra de equipotencialização. Uhum. O que acontece? O terra já vem direto do barramento de terra. O terra vem direto do barramento de terra do quadro, não é isso? Isso. E de onde está vindo o terra que chega no quadro? Olha, ele teria que vir, assim, tá vindo da haste fincada no chão, das hastes, né? Isso, ele vem daquela haste. É uma outra forma de aterramento. Ah, não, beleza. Não tem Mas problema. É certo isso? É certo, não tem problema não. Ah, sim. É certo, não é o melhor, mas é o certo. É melhor do que você utilizar esse método que a gente está vendo aqui, olha. Pegar o neutro e jogar na carcaça como terra. Esse é o pior. Ah, entendi. Então, um exemplo, eu não tenho terra na minha, eu não usei, né, as vigas baldrames, não teve jeito, então nem coloquei um anel de cabo em volta da instalação. Então o que eu faço? Vamos fazer haste, vamos cravar haste. Se eu conseguir colocar 3 hastes espaçadas de 3 em 3 metros e conectá-las entre si e levar para o meu quadro de distribuição, eu nem preciso ter o BEP, eu levo um quadro de distribuição, eu já estou fazendo um aterramento que é aceitável pela norma e é melhor do que isso aqui. Ah, sim. Tá? Aham. Esse esquema aqui que a gente chama de TT, que é o esquema, esse sistema é o mais eficiente de todos. Na animação vemos que o neutro é aterrado logo na entrada e segue como neutro. Então olha só, o neutro, olha, ele foi aterrado lá na entrada e vai como neutro. E a massa do equipamento é aterrado a uma haste própria, independente da haste de aterramento do neutro. Então olha só, eu tenho uma haste para ser terra e tenho uma haste para o neutro. Então este método aqui é o método né, um aterramento que eu acho mais interessante, que é o TT. Ah, sim. Aí qual desses No sistemas... caso o TT, o neutro aterrado e já tem o terra também, é isso? Isso, tá vendo? Olha, eu tenho uma haste pro terra e tenho uma haste pro... Eu tenho uma haste pro cabo verde e tenho uma haste pro neutro. Ah, correto. Aham. E isso aqui que é o ideal, tá? Mas eles daí na nossa residência, como que ficaria esse aterramento? Então, aí você tem lá o neutro vem do padrão, aí vamos imaginar, lá no meu jardim, o que eu faço? Eu vou lá e faço se eu não tenho espaço para colocar as hastes de forma linear, né? Eu faço um pé de galinha, ou eu faço um quadrado, eu tenho que dar um jeito de fazer um aterramento, né? Então assim, ó, aterramento pé de galinha, o pessoal fala, que é o triângulo. Oi? Ah, porque o som sumiu, eu achei que você tinha caído da transmissão aí. Não, aí, olha só, vamos ver aqui, se tem uma foto aqui, tem naquela simulação, tem. No caso, se você fizer o aterramento de pé de galinha, os 2 cabos têm que estar chegando nesse aterramento, né, nessas hastes. Tanto neutro quanto terra, não é isso? Não. Olha só. Quando você fizer essa haste, né, vai ser só terra. Você não vai vincular o neutro nela. Se você não tem barra de potencialização, você não vai fazer isso.
Você vai levar o neutro como neutro, tá vendo? Na haste dele lá, independente. E a haste do terra é do terra. Tá vendo? Sim. A haste do terra aqui é do terra. Acabou. Uhum. Então você Beleza. vai lá no seu jardim e faz isso. Exemplo, lá nas piscinas lá da sua. Na piscina lá da sua namorada, o que acontece? As bombas não estão aterradas. Se você cravar uma haste para cada bomba e conectar na carcaça, você está fazendo um aterramento TT. O que você não, Entendi. o que você não pode pegar, ou se você quiser colocar as hastes e lá no quadro de distribuição vir com esse cabo de aterramento, né, e lá você tem uma barra que você separa para vários circuitos, também pode. O que não é interessante é você pegar o neutro, né, pegar aqui o neutro e vir aterrar, igual estava anteriormente. Entendi. Tem outros desenhos aqui que eu acho que vai te esclarecer um pouco mais. Então, caso as razões operacionais estruturais no local não seja possível o sistema TT, optar pelo sistema terra e neutro separado. Somente optar pelo sistema terra e neutro composto no último caso, isto é, quando realmente não for possível estabelecer qualquer um dos sistemas anteriores. Eu falo o seguinte, lá nos Estados Unidos, esse tipo de aterramento aqui que é o mais usual nas casas, que é o TNS. E aqui no Brasil, a gente opta pelo TT. Tá? Eu gosto do TT, eu acho ele, com relação à instalação, mais seguro. Então, a corrente do neutro circula para a Terra, então estou gerando um aterramento de potencialização, e as correntes de fuga que, caso ocorrer, vai para um outro eletrodo. Então fica fácil da gente trabalhar com esse tipo de aterramento. Eu vou abrir aqui a 5410, e se você tem ela, são os esquemas de aterramento. Isso é o item 4.2.2 da NBR 5410. Então, as letras, tá? Você viu ali TN, TT, TS, TNS. A primeira letra do sistema de aterramento é a situação de alimentação com relação à terra. Então, pelo menos, se eu falo T, é um ponto diretamente aterrado. I, isolação das partes vivas em relação à terra ou aterramento de pontos através de uma impedância. A segunda letra, se eu chamo de T, as massas diretamente aterradas. Então, T está me dizendo com um ponto de entrada diretamente aterrado, a alimentação do meu neutro está diretamente aterrado. A segunda letra, quando for T, estou indicando as massas, né? Então a segunda letra indica a situação que as massas se encontram. O N, massas ligadas ao ponto da alimentação, aterrada em corrente alternada ao ponto. S, as funções de neutro e de proteção são distintas. Quando eu falo, então eu falo de separado. E C, quando essas funções são compostas. Então o que é o esquema TN? O esquema TN possui um ponto de alimentação diretamente aterrado, sendo que as massas ligadas a esse ponto através de condutores de proteção. São considerados 3 variantes do esquema TN, de acordo com a disposição do condutor neutro e do condutor de proteção, a saber. Então, terra e neutro separado, tá? Então, TNS. No qual o condutor neutro e o condutor de proteção são distintos. Então observe aqui, eu tenho a fase L1, fase L2, fase L3, condutor neutro e condutor PE de proteção. Tá vendo que eles estão aterrados no mesmo ponto? Olha, mesma haste. Ó. Porém, sai um cabo como neutro e sai um cabo como terra. As massas, olha, eu estou ligando aqui, eu posso ligar qualquer equipamento, seja trifásico ou fase neutro, e a terra está no cabo verde de terra, porém está indo para o mesmo ponto. Nesse tipo de ligação, a gente chama de terra neutro separado, ou seja, o T está ligado direto, solidamente aterrado na entrada, né, a fonte de alimentação, e o neutro, né, ele é separado, então, ou seja, são 2 cabos distintos. Quando eu tenho um sistema terra e neutro composto separado,
é que parte dos meus circuitos ele inicia juntos, olha, tá vendo que cadê o cabo neutro aqui? Você vê PN, não é mesmo? Então PN, aqui eu estou falando que o meu neutro e terra são os mesmos cabos. Então parte da minha instalação ela é terra e neutro composto. Então você vai observar que o mesmo cabo aqui está servindo de neutro de terra. E uma parte, em algum ponto, eu separo. Eu crio um outro barramento, que eu chamo de terra, e um outro barramento, que eu chamo de neutro. Aí esse tipo de aterramento é o sistema TNS, que é o sistema terra e neutro composto separado. Agora, o sistema terra e neutro composto, tá? O que é o terra e neutro composto? Você vê que ao longo de toda a instalação eu estou usando tanto o neutro como terra. Então eu estou usando o meu neutro como terra. Vai vir só um cabo. Então quando eu vou ligar uma tomada de 3 pinos, eu ligo fase e neutro, e o terra eu faço um jump do condutor neutro para o polo de terra. Então isso é um aterramento, um terra e neutro composto, que não é o legal, tá? Não é o tipo de aterramento legal. Não é um aterramento legal. E tem um detalhe, os sistemas terra e neutro composto não admite utilização de DR, ok? Então, não permite. Não permite. Se você tem um sistema terra e neutro composto, você não vai conseguir utilizar o DR. Ele vai ficar desarmando. Tá? Então, é outra característica negativa do terra e neutro composto. A gente não consegue usar DR. Então, para fazer esse tipo de sistema, você não pode usar DR. Eu acho que esse tipo de aterramento ele aparece na norma, mas daqui a uns tempos ele vai acabar sendo extinto. Esquema TT, que é o que a gente acha mais interessante. O esquema TT possui um ponto de alimentação diretamente aterrado, estando as massas da instalação ligadas ao eletrodo. Então você vai observar o seguinte, eu tenho as minhas fases, eu tenho um neutro aterrado num ponto distinto e o terra aterrado em outro ponto. Então aqui, olha, a haste do padrão aterrando o neutro e a haste do jardim saindo com cabo de terra. Você vai observar que elas não são vinculadas em nenhum momento, olha. Tá vendo? Elas não estão sendo vinculadas. Aí eu tenho aqui então eu tenho aqui o barramento de neutro e o barramento de terra. A minha massa é conectada direto ao cabo PE de proteção e aqui diretamente ao cabo da massa metálica. Então, eletrodos distintos, tanto para o neutro como para o terra. Ficou claro, ô André? Consegui, eu só tenho uma pergunta para você, agora é a última. O que acontece? Essa que eu não entendi muito bem. O meu neutro chegando no padrão, aí o certo é aterrá-lo com uma haste lá embaixo, não é isso? Isso. Aí, que é essa daqui, ó. Beleza? Qualquer, José? Mostra de novo fazendo agora. Essa daqui, ó. Tá vendo o neutro? Ah, sim. Agora eu tô vendo. Beleza. Aí essa é no padrão, né? Isso no ramal de ligação, não é isso? Isso aí. Aí como que você traz esse neutro para dentro da sua casa? Ele vai ter uma derivação para vir para casa, para o quadro de circuito? Isso aí. Aí a CEMIG vai deixar para você lá na caixa lá de saída as pontas dele para ir para sua casa. Ah, entendi. Entendeu? Vai deixar lá a fase e vai deixar o neutro. Esse PE aí, então, é o cabo de terra que está conectado nas minhas hastes que faz a proteção da minha residência, não é isso? Isso aí. Aí pode ser, né, o suprassumo da coisa. Você ter utilizado as vigas baldrame, as ferragens, pode ser as ferragens. Aí você conectou, né, derivou um cabo PE para quadro de distribuição delas. Mas se você não fez isso, vai ser a sua haste que cravou no jardim. Ah, sim. Entendeu? Então, isso aqui é o ponto de conexão do seu cabo terra, levando para a terra. E aqui é o aterramento funcional do padrão. Então, agora entendi, isso agora ficou bacana. E aqui não, olha. Aqui você está tendo o neutro aterrado no mesmo ponto, olha. Esse é rápido.
Você falou, não é isso? Esse não é o interessante se fazer, que é o TR neutro composto. Você não vai conseguir Beleza. usar DR nele. Mas, Wesley, algum, por exemplo, algum projeto elétrico, instalação elétrica, que vai te pedir para escolher entre um desses aterramentos ou, na maioria das vezes, vai ser o TT mesmo? Então, tem. A escolha do tipo de aterramento vai depender da funcionalidade dele, Ah, sim. tá? Por exemplo, eu quero garantir proteção à vida humana. Qual que é o melhor dos aterramentos que eu tenho aqui? TT, TT. beleza? Então, Uhum. TT é um dos melhores aterramentos, tá? Eu não tenho viabilidade de fazer um TT, não consigo. Qual que é o segundo melhor que a gente pode fazer? O TR neutro TNS. separado, TNS, isso aí, Ah, sim. TNS. Não tem condição, TNS. Na última hipótese, eu vou usar o TR neutro composto. Um exemplo, eu estou num parque arqueológico aonde está enterrada a múmia lá do século tal. Eu vou cavar para fazer aterramento? Não Não, não vou, é. não posso, porque É verdade. é um acervo histórico, né? Eu não vou poder Ah, escavar. Então eu vou fazer o quê? Vou ter que usar um TNS, um TR neutro composto, entendeu? entendi. Ou um TNE, ou um TNCS, um TNS. Um TT lá eu não vou usar, um TT. E tem Não entendi. um hospital, por exemplo, né? A parte que é o esquema IT, que a gente falta agora o esquema IT. O esquema IT ele é utilizado na seguinte condição: eu quero limitar minha corrente de falta para a terra durante um certo tempo. Por que eu faço isso? Muitas vezes que há aquele transitório de falta de fase para a terra, não é para desligar automaticamente, mas em algumas condições eu preciso assegurar um tempo para dar um alerta, identificar e sanar esse problema sem desligar a energia. Então eu te falo, por exemplo, um hospital, né? Um hospital, o centro cirúrgico desse hospital e o CTI desse hospital, eu não posso desarmar ele de forma repentina. Então eu uso um aterramento IT, tá? Eu uso um aterramento IT. Em processos industriais, por exemplo, tem tanques de polpa de minério que se ele ficar parado, aquela polpa ela vai incrustar lá embaixo e para poder religar o agitador, eu vou ter que praticamente ir ligar, eu vou quebrar essa hélice, né, do agitador. Não sei se você já viu um agitador funcionando. Não cheguei a ver ainda não. É uma máquina também que eu tenho que me precaver. Eu não posso ter um desarme de energia de repentino sem dar tempo do gerador entrar. Eu tenho que ter uma verificação. Então eu uso o aterramento IT. O que é esse aterramento IT? No esquema IT, todas as partes vivas são isoladas da terra ou um ponto de alimentação é aterrado através de uma impedância. Então tem um elemento de resistência, tá? Tem um resistor. Então isso aqui a gente costuma usar muito no processo industrial. As massas da instalação são aterradas, verificando as seguintes possibilidades: massas aterradas no mesmo eletrodo de aterramento da alimentação, se existe, e massas aterradas em eletrodos de aterramento próprios, seja porque não há eletrodo de aterramento da alimentação, seja porque o eletrodo de aterramento das massas é independente do eletrodo de aterramento. Então eu uso uma resistência, tá vendo? Olha, eu estou usando uma impedância para fazer esse aterramento, tá? Mas só de quem? Da minha alimentação. É justamente para me garantir que as correntes limitar minhas correntes de falta, tá bom? Então você consegue, olha, devem ser determinadas as seguintes características: natureza da corrente de frequência, valor de tensão, o serviço, tá vendo? Quando for imposta a necessidade de serviço de segurança, tais serviços devem possuir capacidade, confiabilidade e disponibilidade adequadas ao funcionamento especificado. Em 6.6 são apresentadas as prescrições de alimentação de serviço de segurança. Então, esses são os tipos de aterramento. Então, se hoje te perguntarem quais são os modelos de aterramento admitidos pela 5410, é o aterramento TN,
é o TN, tá? Terra e neutro separado, aonde eu aterrei tudo no mesmo ponto, porém levei cabos distintos, um verde e um azul. Terra e neutro separado, eles vêm, né, que é o sistema terra e neutro composto separado. Parte do meu circuito vem como PEN e depois parte eu distribuo em barramento neutro e terra. Eu tenho terra e neutro composto, que está utilizando tudo como terra e neutro, né, o mesmo cabo. O sistema TT, que tem a diferença, cada um é aterrado na sua própria haste. E o sistema IT, que é utilizado uma resistência, né? Eu tenho aqui uma impedância para fazer a conexão no solo. Cria essa impedância com o objetivo de garantir a funcionalidade da minha operacionalidade do meu sistema elétrico. Vou usar isso em locais que eu não posso ter problema de desarmes, né? Eventuais desarmes. Eu quero mostrar para você agora uma outra parte aqui da norma. Estava com a folha, está aqui, página 142. Página 142. Vou dizer, o cobre no aterramento ele só pode ser feito usado para interligar as hastes uma na outra, não é isso? O cabo de cobre no 50mm, sim. Ah, sim. Não, no 50mm. Eu vou falar de material na semana que vem. Ah, beleza. Ah, Que aí a gente fala de SPDA e fala do material. 144. Aqui, ó. Essa norma aqui, olha, ela é o que a gente tem que... Se você souber o que está na 5410, você praticamente sabe que 70% de instalações elétricas se fazer de forma correta. Aqui, aterramento e equipotencialização. Então, itens da norma, tá? Item 641, 64.1.1. Toda edificação deve dispor de uma infraestrutura de aterramento. Então, olha só. Toda edificação deve possuir uma estrutura de aterramento, denominada eletrodo de aterramento. Então, pode ter casa ou prédio sem aterramento? Não. Todas devem ter. Eletrodo de aterramento, o que é? São as hastes, são os cabos, são as ferragens das fundações. Isso são os eletrodos de aterramento. Então, olha aqui, ó. Sendo admitidas as seguintes opções. Preferencialmente, o uso das próprias armaduras de concreto das fundações. Tá vendo? Preferencialmente, nós devemos usar as vigas, as armaduras de aço de concreto das fundações. Uso de fitas, barras ou cabos metálicos, especialmente previstos e imersos em concreto das fundações. Então, existe em vez de ser, às vezes você, para SPDA, só para você visualizar aqui, eu tenho alguns casos, a gente é obrigado a usar, a gente usa por questão de garantir a equalização, né? E garantir a condução correta, que são a que a gente chama de rebar. Vou dizer, a gente quase não vê, como você falou, esse aterramento feito já com a estrutura da residência, nem do prédio, né? A gente quase não vê esse tipo de aterramento feito dessa maneira. Então, A base que você falou aí.
que as pessoas não fazem o projeto. Esse que é o grande problema. Porque se eu for lá em São Paulo, lá na Avenida Paulista, naqueles prédios bonitos, você vai ver que os SPDAs, eles são todos... Vamos ver se aqui vai rodar. Olá, meus amigos. Esse... Essa aula que eu apresento para vocês é uma dúvida colocada por vários alunos do curso de Engenharia Elétrica e vários. Esse cara fez um protótipo aqui que eu achei PDA interessante. estrutural, Tá vendo? as descidas. O que ele faz aqui, ó? Que é o que a norma recomenda. Tá vendo esse metal aqui um pouco mais claro? Isso aqui é um rebar. Então o que você faz? Você prende na estrutura das ferragens esse rebar e utiliza ele e leva para a fundação. Então você vai equalizar toda a sua estrutura com esses rebares, tá? Com essas ferragens. Deixa eu ter uma foto aqui. Então você leva o condutor até nele, né? Isso, até nele. Tá aqui, ó. Essa aqui acho que vai sanar todas as... Não gostei dessa aqui não. Tem um catálogo. Semana que vem a gente falar de SPDA, vai ficar mais fácil. Que aí eu já pego o material direto aqui, ó. SPDA estrutural. Mas a maioria das pessoas, o André, não sabe. Essa aqui é a verdade. Todo mundo acredita que uma haste é melhor do que a fundação, e não é. Aqui o SPDA estrutural, aqui ó. Olha só, essa foto aqui mostra bacana. A internet tá ruim aqui. Tá vendo essa foto aqui? Tô. Então, é justamente isso que eu quero te mostrar, olha. Eu estou usando as minhas próprias fundações, olha, e as próprias ferragens como elemento de aterramento. Aí eu venho colocando esses clips, tá? Se eu não me engano aqui, a cada 10 centímetros, eu vou colocando esses clips e vou conectando. Quando vier o concreto, ele vai cobrir isso aqui tudo e tudo vai ficar equalizado. Então, isso que é o que você deve fazer para utilizar as ferragens, né? Utilizar as fundações. Então, um exemplo. Eu tenho um prédio, eu quero construir um prédio, e esse prédio eu não quero cabos expostos de SPDA, né? Aqueles cabos que descem nas laterais. Então o que eu faço? Eu utilizo o SPDA estrutural. Isso que é o interessante. A gente utilizar esse SPDA estrutural e ali eu já vou conectar também o meu sistema terra, tá? Conectar meu cabo de terra. Mas na próxima aula eu vou apresentar esses materiais, tá? Apresentar esses materiais para vocês. Vamos seguir aqui a norma. O uso das malhas metálicas enterradas no nível das fundações, cobrindo a área da edificação, complementadas, caso necessário, por hastes verticais ou cabos dispostos radialmente, pés de galinha, etc. Então, olha só. Se eu tenho lá malhas metálicas no nível das fundações, cobrindo a área da edificação, eu posso estar utilizá-las e complementá-las com pés de galinha, com mais hastes. Eu posso fazer dessa forma. E no mínimo, uma edificação deve ter um anel metálico enterrado, ou seja, um anel circundando o perímetro da edificação e complementado, quando necessário, por hastes verticais ou cabos de forma radialmente, os pés de galinha.
radioamínico de galinha. Então, no mínimo, um anel circundando, um cabo de cobre nu de 50 milímetros, circundando toda a edificação. Então, as formas de aterramento que a norma nos fala, está aqui. Ó. É usar as armaduras, ou eu vou usar uso de fitas, barras ou cabos metálicos, principalmente previstos imersos no concreto, como eu te mostrei lá na foto. Uso de malhas metálicas enterradas no nível da fundação. E, na pior hipótese, no mínimo, um anel. Então, em nenhum momento, a norma fala o seguinte, olha, usa só uma haste cravada no jardim e leva o cabo terra. Não é o melhor aterramento isso. Isso não é a melhor coisa. Tá? Mas na falta de nenhum é melhor ter uma haste pelo menos. Entendeu? Pelo menos aí você põe uma haste lá e acabou. Eu tive um problema agora recentemente numa inspeção elétrica de uns containers que o pessoal fez uma situação muito maluca. Eles são containers vestiários com chuveiros. Se eu não me engano, são 7 containers e cada container tem 10 chuveiros. Aí você vê, são 70 chuveiros, eu acho. Nossa. Aí o pessoal ligou os cabos, né, dos chuveiros, né, ligou o cabo saindo de um gerador, isso foi num canteiro de obra. E depois passou pela própria estrutura metálica do container, o cabo com uma corrente de 400 amperes mais ou menos. Nossa. E os containers não estavam aterrados também, né, não tinha aterramento. E o que acontece? Imagina, você tem já uma estrutura que é metálica, ótima condutora de eletricidade, que não está aterrada. A pessoa nua, pele molhada e descalça, o que você está fazendo? Um risco iminente, sem DR funcionando, sem nada. E aí cai na polêmica do anel circundando a edificação. Então é o mínimo que você tem que se ter. No mínimo um anel circundando todos os contêineres. Esse anel, quando você fala, por exemplo, numa residência, você passa esse fio circundando a casa, um círculo. Isso aí, todo o perímetro da casa. Todo o perímetro da casa. No mínimo isso, tá? Você vai passar esse anel e dali se deriva. Se você não tem a barra BEP, você leva para o quadro de distribuição direta e aterra o barramento de terra. Ah, entendi. A infraestrutura de aterramento deve ser prevista em 6.4.1. Aqui, ó, outras notas. Outras soluções de aterramento são admitidas em instalações temporárias. As instalações em áreas descobertas, como pátios e jardins, em locais de acampamento, marinas e instalações análogas, e na reforma de instalações de edificações existentes, quando a adoção de qualquer uma das opções indicadas em 6.4.1.1 for impraticável. Então, exemplo, vai chegar um circo na sua cidade. É uma instalação temporária? É uma instalação temporária. Você não vai fazer um anel circundando o circo, ok? Então você cria um grupo de hastes, né? Você vai trabalhar ali um sistema de fazer um aterramento, mas que não tenha todo aquele trabalho de escavação. Um parque de brinquedo, e que a gente vê muita gambiarra em parque que vem. As massas metálicas, pelo menos uma haste cravada no solo, conectando aqueles motores, conectando a estrutura. Eu não vou fazer todo um anel de aterramento em volta da roda do parque todo e conectar. E não tem como. Agora, no caso lá dos containers, é para 1 ano de obra. É temporário? 1 ano é temporário? 1 ano não é temporário. De jeito nenhum. Né? 1 ano não é temporário. O que é temporário? O show do Roupa Nova aqui é temporário. O circo vai ficar aqui 10 dias, é temporário. Né? Isso é o temporário. Passou disso, eu acho que já tem que ter uma preocupação maior. Mas nada deve ficar sem aterramento, tá vendo? Nada deve ficar sem aterramento. Nada. Como opções de eletrodos de aterramento indicadas em 6.4.1.1 são também reconhecidas pela 5419. Elas podem e devem ser usadas conjuntamente pelo Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, SPDA, nas condições específicas daquela norma. Então a gente vai ver agora a parte de SPDA.
né, semana que vem. Aí, quais materiais podem ser utilizados para eletrodos de aterramento? Eu posso usar o material aço zincada quente, então pode ser uma fita, cuja tem uma seção de 100 milímetros quadrados e espessura de 3. Isso pode ser um eletrodo de aterramento. Perfil, 120 milímetros, haste singular de 15, isso tudo de aço. Chapa de cobre, chapa de cobre turbo ou haste de seção circular, diâmetro 15. Revestida de cobre e eletroposição, então haste circular de 15, espessura de 254 micros. Que quando a gente vê aquela, que a gente fala aquela haste de cobre, né, que a gente fala que é de cobre, ela não é toda de cobre maciço não. Ela só tem uma camada aqui, olha, de um fio de cabelo, 250 micros, entendeu? Isso aqui é um fio de cabelo, ó. Isso aqui é um fio de cabelo. Que ela é banhada, né? Aí eu cobre nu a fita, né? A fita. Aí o cabo de 50 milímetros, espessura de 2, cabo de seção circular 50, cordoalha, né, de cobre de 1.8 veio de 50 milímetros, um tubo e a zincada a fita de 50. Então o mais ideal é usar o cobre, tá? Por questão de oxidação. E sempre vai ser de 50 milímetros, diz aí? Sempre, se você for usar cobre, sempre de 50 milímetros. Ah, sim. Tá? No mínimo 50 milímetros. Lá na frente, né, quando você estiver fazendo seu curso lá de engenharia, que você for fazer um projeto de subestação ou fazer algo que seja um pouco mais complexo, a gente tem que calcular a corrente térmica do eletrodo de aterramento. Aí esse cabo costuma dar cabo de 70 milímetros, cabo de 120 milímetros. Ah, sim. Mas para dentro de instalações elétricas prediais, no mínimo 50 milímetros. Você não pode colocar menor do que isso. No mínimo 50 milímetros. Tá bom? Então você já pode comprar o cabo de 50 milímetros de cobre nu para fazer o aterramento lá do empreendimento lá da sua namorada. Vai ter que ser isso aí. Então é isso, André. O que eu tinha para falar de aterramento, né, de uma forma um pouco mais simples e que abrangesse vocês a estar trabalhando com aterramento em instalações elétricas prediais, é isso. Pegou um projeto novo, vamos utilizar a fundação. Já está construído, fazer um anel em volta da edificação. Não tem jeito de fazer um anel em volta da edificação, faça pontos de hastes espalhadas, os pés de galinha, o que for, mas gera esse tipo de aterramento, tá? Igual você falou de preferência, né, Gisele? O aterramento, se for usado as hastes, é em linear, não é isso? Isso, linear. É o mais eficaz. Então, se você tiver espaço para cravar elas de forma linear, faça. É o melhor, tem uma eficiência melhor, tá? E esse anel que você fala também, quando for fazê-lo, tem que usar as hastes também, não é isso? Tem que usar. O anel é o seguinte, você pode utilizar as hastes nas extremidades, tá? Você pode estar utilizando as hastes nas extremidades. Ah, sim. Em alguns, né, quando você quer exagerar no aterramento, você coloca a cada 3 meses cravar uma haste. 3 metros, cravar uma haste. Mas não tem necessidade não, basta. Se você quiser colocar só um cabo de 50 milímetros contornando a edificação, tá valendo. O que acontece? Quando você tem um espaço, isso a gente vai ver lá no SPDA, quando você tem um perímetro da edificação, é necessário um anel de aterramento maior, mas por questão de espaço você não tem condições de fazer isso, em virtude de resistência, a única forma que você tem que fazer para agregar mais contato do cobre, do haste de aterramento no solo é o quê? Cravando hastes na forma vertical, porque na horizontal você já cobriu o espaço. Ah, sim. Aí esse que é o objetivo da haste. A haste é justamente você o quê? Aprofundar e gerar mais contato do seu eletrodo de aterramento com o solo. Ah, entendi. Então tem até, por exemplo, condições em que, olha, eu não posso escavar, né? Mas eu posso cravar a haste. Então eu pego uma haste e emendo. Uma haste de 3 metros com uma emenda de uma de 3 metros dá 6 metros de profundidade. Então
Então olha só o contato que eu tenho de aterramento, que aquela haste vai proporcionar para aterramento. Os 6 metros, né? Então assim, vale... Então a haste é como se fosse o prolongamento do Isso, condutor do terra, né? condutor terra, exato. Não vamos falar condutor terra não, do eletrodo de aterramento cabo, Tá. Uhum, tá? certeza. Porque o condutor terra vai ser o cabo verde, beleza? Aqui, outra coisa, se você for usar o anel, ele tem que ser passar um concreto, ou você pode furar a vala e já ir colocando ele, não precisa do Você concreto vai não. furar a vala, profundidade de meio metro no mínimo, tá? No mínimo meio metro. Sim. E recompor ela com o mesmo material que você tirou. Se tinha argila, recompõe com argila. Se tinha cascalho, repõe com cascalho. E se é terra, com aquela mesma terra que você retirou. Entendi. Em boas práticas de execução de aterramento, eu gosto de compactar a terra. Furei meio metro. Os primeiros 20 centímetros, né? Eu vou compactar essa terra, tá? Aí depois eu acabo de colocar os outros 30 centímetros de terra e faço a compactação ao redor do anel. A haste tem que ficar quanto por exemplo, você vai usar no caso, quando você vai furar, você vai colocar uma caixinha de inspeção, correto? Então, ou não? A caixinha com brita e tudo. Aquela caixa de inspeção, hoje ela não se faz mais, não é mais necessário colocar aquilo, tá? Uhum. Mas vamos dizer que eu quero uma caixa de inspeção para poder medir a continuidade desse aterramento no futuro. Então aquela caixa ali, ela tem um prolongamento de meio metro, então a sua haste vai ficar funda ali meio metro. Entendi. Entendeu? Ela é prolongada meio metro, então a haste só vai ficar sem preenchimento de terra em algum ponto, né? Mas ela tá visível ali. Mas aí você coloca uma brita, não é isso? Coloca uma brita. Quanto da haste tem que ficar de fora dessa brita? Tem uma medida específica? Não tem medida específica não. Beleza. O ideal é o mínimo possível. Uhum. Entendeu? Mínimo possível. Entendi. Deixar pouco tempo para a haste, o máximo dela aterrado. Hoje caixa de inspeção eu deixo uma só, caso não tenha floramento de cabo terra na edificação. Se tiver o afloramento, acabou. Em 2 pontos, às vezes eu preciso de conectar uma estrutura metálica em 2 pontos, aí aqueles 2 pontos ali eu já consigo utilizar como teste de continuidade lá no futuro. Mas é bom deixar pelo menos 1 ou 2 nas extremidades para fazer esse teste. Aí, Zé, para você medir essa continuidade é só com o termômetro, não é isso? Não. Aí você vai usar o miliomímetro, tá? Como? Miliomímetro. Entendi. Tá? Entendi. Miliomímetro. Ele vai injetar uma corrente de 1 ampere contínua na estrutura metálica e você vai fazer a medição. Se der resistência menor do que 1 ohms, está em boas condições seu aterramento. Se der superior a 1 ohms, está ruim seu aterramento, tá? Então, no caso, ontem você passou um negócio pra gente, até 5 ohms, o que significa aquilo lá? Aquilo é a resistividade do solo. Entendi. Não, beleza. Coisa diferente. São coisas diferentes. Por exemplo, se você quer ver se o seu cabo de aterramento não está rompido, é o miliomímetro. Se ele está equalizado, bacana. Uhum. E se você quer ver a resistividade do solo, aí é o termômetro. Não, entendi. Tá? Aí é o termômetro. Porque o termômetro eu vou cravar hastes no solo, eu vou mostrar isso no SPDA. Eu vou cravar hastes no solo e vou medir a resistência. Eu vou estratificar e achar um valor de resistência de solo. Aí eu vou dimensionar se eu vou precisar de colocar mais haste, se eu vou precisar de fazer tratamento com gel, né? Eu vou fazer isso. Uhum. E o miliomímetro não, é para verificar se os condutores estão conectados entre si, se está tudo equalizado. Então, para o seu aterramento estar perfeito, tem que ficar muito próximo do zero, de preferência 0, né? É 1, não é isso? É 1 ohms. Entendi. Ok? 1 ohms. Porque aí você garante que está tudo equalizado, que hoje a preocupação da norma é a equalização, e não o valor de resistência de aterramento, tá? E não o valor da resistência de aterramento. Eu dizer, esse quadro a palavra é difícil, equipotensilização, não é isso? Isso mesmo.
numa residência como a minha aqui, por exemplo, a casa você pode usá-la. Pode usá-lo, deve usá-lo. Ah, sim. Aí o que vai chegar o que vai chegar nela é o terra que está saindo das minhas hastes no chão, não é isso? Isso aí, isso aí. Ah, sim. Aí, no caso, precisa do barramento do quadro de distribuição mesmo assim? Mesmo assim, eu preciso. Ah, tá. Tá? Porque o que você vai colocar nessa barra de equalização? Você vai levar o cabo para o quadro de distribuição. Se você tiver uma tubulação de gás, você vai conectar essa tubulação de gás nesse quadro de equalização. Você vai conectar seu SPDA, entendeu? Tudo nesse beta. Tudo vai ficar equalizado. Então, se cair uma descarga atmosférica, tudo vai levar para o mesmo potencial e nada vai se queimar. Ah, entendi. Entendeu? Então, beleza, isso aí é perfeito. Mas a gente fala sobre isso. Eu até recentemente eu fiz um ensaio num galpão, num ginásio poliesportivo de teste de continuidade, para verificar se o aterramento estava ok. Eu vou mostrar esse projeto para vocês na próxima aula. Não, beleza. Beleza, isso aí. Beleza? Beleza. Então boa noite, André. Tudo de bom para você aí. Boa noite, Estou para você também. Até mais, tchau.